Oi, pessoal. Essa prática é uma prática que requer um pouco de atenção e abstração. É a prática de mapeamento gênico, né? Também chamado de mapeamento de ligação, e em inglês Linkage Map. Bom, antes de se descobrir ou de se trabalhar com mapeamento gênico, né? O que se conhecia eram as leis de Mendel. Eu vou fazer uma rápida recapitulação. Mendel publicou as leis da herança mendeliana em 1865, realizando experiências com ervilhas, que incluíam características fenotípicas, né? Cor da semente, forma da semente, comprimento do caule, etc. E a primeira lei de Mendel, ela estabeleceu que caracteres controlados por pares de genes segregam durante a formação das células reprodutivas, né? Mais tarde se descobriu que isso ocorria na meiose. Então, se você tinha um alelo, um locus gênico em heterozigose, azão-azinho, né? Eles iam segregar. Então, um gameta recebia o azão, o outro o azinho. Quando dois ou mais pares de genes segregam simultaneamente, é a segunda lei. Eles o fazem independentemente. Então, da mesma maneira, né, nesse caso aqui nós temos dois loci ou locos gênicos, A e B. Então, eu tenho azão, azinho, bezão, bezinho, e eles vão segregar de forma independente. Então, gerando uma segregação aonde toda a prole tem a mesma chance de receber aquele alelo. Né? Então, você vai ter 25% de cada um dos tipos segregantes. Só que depois que Mendel publicou a sua lei, né, já na virada do século, Bateson e Punnett observaram que alguns caracteres não obedeciam às proporções mendelianas. Isso deixou esses pesquisadores muito intrigados, mas eles não conseguiram explicar o motivo, né, de que nem todos os caracteres seguiam essas proporções. Mais tarde, né, já 10 anos depois disso, Thomas Hunt Morgan, fazendo experimentos com Drosophila melanogaster, né, a mosca de fruta, ele observou também que vários caracteres não obedeciam às proporções mendelianas. Então, esse foi, digamos assim, a gênese, o momento em que começou o uso da drosófila como modelo genético, que é bem interessante até hoje, né? Mas antes de entrar nessa experiência do Thomas Hunt Morgan, eu vou fazer rapidamente uma retrospectiva de alguns conceitos básicos. Primeiro conceito, alelo. Então, você tem o gene A e ele tem variantes alélicas. Então, eu estou dizendo aqui que essas duas cromátides, elas têm uma variante do gene A, que eu vou chamar aqui de alelo 1, e esse outro cromossomo homólogo, ele vai ter uma variante diferente. Em geral, isso envolve alguma mudança na sequência do DNA. Então, eu chamo isso de alelo 2. Né? Os alelos, em geral, eles são idênticos entre as cromátides irmãs do mesmo cromossomo. Então, eu tenho aqui, nesse cromossomo aqui, duas cromátides com o mesmo alelo, que está marcado em vermelho, e duas cromátides com o mesmo alelo, que está marcado em azul, né? Então, é o mesmo locogênico, eles diferem na sequência, né? Então, eu tenho o alelo Bzão, digamos, e o Bzinho, e aqui o Azão e o Azinho, né? Cada alelo vem de um parental, né? E ambos os alelos ocupam o mesmo loco. Loco é o nome em português, se você for falar em latim, é locus, com U, tá? O plural de loco é locos, em português. E de locus, o plural é loci, né? É bem estranho, mas é assim. Então, voltando ao Thomas Hunt Morgan, o que aconteceu?
Ele cruzou moscas com olhos vermelhos, que era um caráter dominante, com moscas com olhos brancos, que era um caráter recessivo. E aí, para surpresa dele, ao contrário do que seria esperado, né, se fosse seguindo as leis de Mendel, nem toda a progênie F1 tinha olhos vermelhos. Então, o que é que ele fez? Isso é um experimento histórico clássico, primeiro, né, onde se observou algum tipo de ligação. Ele cruzou machos F1 com olhos vermelhos, com fêmeas F1 com olhos vermelhos. E o que é que ele observou na progênie? 25% dos machos tinha olhos vermelhos, 25% tinha olhos brancos, e as fêmeas todas, o restante 50% da progênie, tinham olhos vermelhos. Então, ele concluiu que o gene da cor dos olhos, em Drosophila, está ligado ao sexo nessas moscas. Mais tarde se descobriu que isso ocorre porque esse gene da cor dos olhos ele está no cromossomo X. Então, no macho, que só tem um X, todo o alelo, mesmo recessivo, se expressa, enquanto na fêmea não. Na fêmea ocorre a dominância, né? Se ela for heterozigota, o dominante vai se expressar. Então, as duas características, determinação do sexo e cor dos olhos, elas não segregam independentemente. Só que mais tarde, Thomas Hunt Morgan, ele analisou várias outras características na Drosophila e observou que elas não segregavam independentemente da forma mendeliana quando elas estavam no mesmo cromossomo. Então, para que as proporções mendelianas ocorram, o ideal é que os alelos e os fenótipos analisados eles estejam em cromossomos diferentes. E aí se criou o que a gente chama de o princípio da ligação. Então, explicando novamente, eu tenho aqui o cromossomo 1, que tem o gene 1. E o cromossomo 4, né, dois cromossomos hipotéticos, que tem 3 genes, o 2, o 3 e o 4. Então, os genes em cromossomos diferentes, por exemplo, o 1 e o 2, se eu for comparar a segregação desses 2 genes, ela vai seguir as leis de Mendel. Por quê? Porque eles estão em cromossomos diferentes. Mas, se eu for comparar a segregação do gene 2 com o 3, ou do 2 com o 4, ou do 3 com o 4, elas não vão seguir as proporções mendelianas. Por quê? Porque esses genes estão ligados, eles estão no mesmo cromossomo. Então, a não ser que ocorra um crossing over entre esses genes, eles vão segregar juntos, né? Os alelos não vão segregar independentemente, como Mendel propôs. Então, isso estabeleceu-se, a partir daí, o princípio da ligação gênica, né? E para que a gente identifique esses genes ligados, você pode também calcular o nível de ligação deles. Então, a distância entre esses genes ela vai ser determinada pela frequência de recombinação ou de crossing over entre eles. Como assim? Quer dizer, se eu tenho um gene 1 e um gene 2, em cada 100 divisões ele vai ter 5 crossing overs, a frequência de recombinação é 5%, né? Então, essa frequência ela pode ser convertida no que a gente chama de unidade de mapa ou centimorgan. Essa unidade ela é em homenagem, naturalmente, ao Thomas Hunt Morgan. Então, uma frequência de 1% equivale a uma unidade de mapa ou 1 centimorgan. Bom, como é que você calcula isso? Para calcular isso é feito o que a gente chama de cruzamento-teste. O cruzamento-teste ele sempre envolve um parental heterozigoto, né? Nesse caso aqui, azão, azinho, bezão, bezinho, e um homozigoto recessivo, azinho, azinho, bezinho, bezinho.
Então, eu só estou representando aqui ele nos cromossomos. Ó. Esse aqui são os cromossomos do heterozigoto, quer dizer, o Azão e o Azinho, o Bzão e Bzinho, né? Eles estão no mesmo indivíduo. Eu estou pressupondo aqui que um dos cromossomos de um dos pais trouxe o Azão, Bzão, e o outro do outro pai trouxe o Azinho, Bzinho, né? E no homozigoto recessivo é tudo igual, né? Os dois cromossomos são Azinho e Bzinho. Então, cada homólogo veio de um ancestral de cada parental. Nesse caso aí, agora, o que é que eu fiz? Digamos que eu contei pelo fenótipo, pela aparência, que eu tenho desses indivíduos todos, né, com os caracteres dominantes heterozigoto 41, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, 41 homozigoto recessivo, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. E aqui, aqueles que sofreram recombinação, né? Então, digamos que teve um crossing over aqui, ó, e em vez de ser Azão, Bzão, passou a ser Azão, Bzinho, ó, Azão, Bzinho. Quando esse indivíduo ele se junta com o gameta do outro parental homozigoto, né? Vai dar um indivíduo Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho. Ou seja, ó, ele é diferente dos tipos parentais. Ele tem um caráter dominante e o recessivo. A mesma coisa aqui, ó. Então, eu recombinei Azinho com Bzão. Quando esse gameta fusionou com esse, deu origem ao indivíduo Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho. Então, o fenótipo é Azinho, Bzão. E nesse caso aqui, eu contei na população 9 indivíduos. Então, isso aí é observando. Eu fui lá, observei os indivíduos, ó, esses são diferentes dos parentais. E aí, na F1, eu tenho um total de 100 indivíduos, sendo que, ó, 41 mais 41 são iguais aos parentais, então eles não sofreram recombinação, são 82, né? E 9 mais 9, 18 indivíduos sofreram recombinação. Então, 18 em 100 vai dar 18%. Então, a distância entre os locos A e B é de 18 centimorgans. Então, é bem fácil de você fazer esse cálculo, só olhando a população e calculando, né? Aqui eu vou falar um pouco sobre o que a gente chama de teste de 3 pontos, porque nesse slide aqui, o que eu mostrei? 2 losses gênicos, né? Quer dizer, 2 genes diferentes com seus alelos. E aqui nesse teste eu vou falar de 3 locos gênicos. Então, nesse caso, eu vou ter que tentar descobrir como é que eles estão nos cromossomos e se eles estão ligados, né? Então, quando você faz esse teste, chamado teste dos 3 pontos, né? Então, aqui eu tenho um exemplo, né? Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, quer dizer, são 3 genes A, B e C, e aqui o homozigoto recessivo. Então, nos cromossomos, eu estou representando isso assim. Então, o cromossomo do heterozigoto que veio de um pai é Azão, Bzão, Czão, e do outro pai, Azinho, Bzinho, Czinho. E no homozigoto, como eu sempre falo, é tudo igual, né? De um parental ou do outro. Então, se eu tiver um único crossing over nesses cromossomos do heterozigoto, eu vou chamar isso de recombinação simples. Por exemplo, entre A e B. E aí, o que é que acontece, né? Em geral, a recombinação, o crossing over, envolve sempre 2 cromátides das 4. Então, eu tenho cada cromossomo, ele tinha 2 cromátides na hora que eles fizeram a sinapse. Mas o crossing over vai acontecer sempre em 2 delas. Então, está mostrando aqui um crossing over aqui nessa posição entre A e B, né? Então, essa cromátide aqui não sofreu recombinação, não recombinante. E essa aqui também não recombinante.
essas duas sofreram. Então, o que era Azão, Bezão, Cezão, passou a ser Azinho, Azão, Bezinho, Cezinho aqui, e Azinho, Bezão, Cezão aqui. Por quê? Porque trocou partes aqui. A outra recombinação simples pode ser aqui, ó, entre B e C. Mesma situação, não recombinante, recombinante. Azão, Bezão, Cezinho, aqui. Azinho, Bezinho, Cezão, aqui. Mas pode haver duas recombinações, né? Nesse caso, é uma dupla recombinação. Então, o que é que eu tenho aqui? A mesma cromátide, ela sofreu crossing over entre A e B, entre B e C. Então, mesma coisa, não recombinante, nesse caso aqui, duplo recombinante. Então, vejam que vai ter Azão, Bezinho, Cezão e Azinho, Bezinho, Bezão, Cezinho. Aqui, ó. Então, esse teste dos 3 pontos, né, ele permite que a gente não só calcule a distância genética entre os 3 locos, mas também a ordem deles nos cromossomos. Pressupondo que a gente não sequenciou esse cromossomo antes, então a gente não sabe em que ordem esses genes estão. Então, para isso, você vai cruzar um triplo heterozigoto, né, com triplo homozigoto recessivo. Os não recombinantes, eles, em geral, vão ser o número de indivíduos que vai ser mais abundante na população. Então, é o que a gente chama da classe mais frequente. Eu vou dar um exemplo daqui a pouco, vocês vão entender. O recombinante simples, ele é a segunda categoria mais frequente. E o duplo recombinante é o mais raro, o menos frequente na população. Então, para você saber, né, quem são os duplo recombinantes, basta você olhar o menos frequente, os não recombinantes, o mais frequente na prole. Os não recombinantes, em geral, os genes estão na mesma ordem que estavam no parental. Então, por exemplo, Azinho, Bezinho, Cezinho, no pai duplo recessivo. No caso do pai heterozigoto, há duas possibilidades, né? Os genes estão em cis, o que é isso? Quer dizer que um dos cromossomos ele tinha todos os genes dominantes e o outro tinha todos os genes recessivos. Ou eles se encontram em trans, né? Quer dizer, um dos cromossomos tinha Azão, Bezinho, Cezão, por exemplo, Azinho, Bezão, Cezinho. Quer dizer, está misturado o recessivo com o dominante. Eu vou dar alguns exemplos e você acha que vocês vão entender melhor até o final da aula. Isso vai ser evidenciado pelo fenótipo mais frequente na prole, né? Então, agora eu vou fazer um exemplo de aplicação desses conceitos para vocês entenderem melhor. Então, eu cruzei um triplo heterozigoto, Qzão, Qzinho, Rzão, Rzinho, Szão, Szinho, com triplo homozigoto recessivo. A prole é de 1000 indivíduos. Pelo fenótipo, quer dizer, essas características dominantes e recessivas, eu reconheço o indivíduo que é portador olhando no fenótipo, né? Por exemplo, sei lá, os olhos pretos são dominantes sobre os olhos vermelhos na drosófila. Então, isso é uma característica que eu sei dizer, se o indivíduo tem um alelo dominante ou se ele tem um alelo recessivo, né? Bom, olhando nos fenótipos, o que é que eu observei? 430 indivíduos Qzão, Rzão, Szão e 452 Qzinho, Rzinho, Szinho. 45 indivíduos Qzinho, Rzão, Szão, 38 Qzão, Rzinho, Szinho. 16 Qzinho, Rzinho, Szão, 17 Qzão, Rzão, Szinho.
E só um de cada desse aqui, Qzinho, Rzão, Szinho, Qzão, Rzinho, Szão. Aí você me fala, professora, o que eu faço com isso? Vamos explicar agora. Primeira questão. Os genes estão em cis ou em trans? Lembrem que a classe mais frequente é a dos dominantes, né? É a dos não recombinantes. E a menos frequente é a dos duplo recombinantes. Então, com base nisso, né? Eu sei que esse aqui é a classe dos não recombinantes. Então, o que é que eu tiro daqui, ó? 430 indivíduos Qzão, Rzão, Szão, 452 Qzinho, Rzinho, Szinho. Por essas duas classes mais frequentes, eu sei que o gene dos dois parentais estava em cis. Porque um cromossomo tinha todos os dominantes e o outro tinha todos os recessivos. Se fosse, né, as classes mais frequentes fossem 430 Qzão, Rzinho, Szão, 452 Qzinho, Rzão, Szinho, eu, por exemplo, no caso desse aí, eu diria que eles estavam em trans. Então, é fácil de reconhecer olhando a classe mais frequente. A segunda questão, quem são os recombinantes simples e os duplo recombinantes? Então, a classe mais abundante, eu sei que não são os recombinantes, eles estão iguais aos parentais. Significa não sofreram crossing over, né? Essa aqui, ó, um de cada, é a classe menos abundante. Por isso, ela representa os duplo recombinantes, né? E essa do meio, os recombinantes simples. Sendo que aqui, ó, se olhar o parental e esse, o que difere aqui é só o Q, né? Então, a recombinação foi entre Q e R. E aqui também, ó, difere desse, é só o Q que está maiúsculo, e aqui está tudo minúsculo, né? Também foi entre Q e R. Aqui, ó, difere o S. Então, aqui também. Eu sei que foi o recombinante simples entre R e S. E a terceira questão é qual a ordem dos genes? Quem é o gene do meio? Também, olhando esses dados, eu consigo descobrir, né? Os não recombinantes, eu sei quem é, os recombinantes simples também. O gene do meio eu descubro olhando os duplo recombinantes. No duplo recombinante, o alelo que divergir dos tipos não recombinantes, em geral, é o gene do meio. Então, ó, se eu pegar esse aqui, ó, Qzinho, Rzão, Szinho, compara com esse aqui, ó. O que muda aqui é só o gene R, né? Esse locus R. Aqui, ó, Qzão, Rzinho, Szão. Compara com esse aqui, o que mudou só foi o R. Então, eu sei que o R é o gene do meio. Se essa categoria fosse assim, ó, Qzinho, Rzinho, Szão, Qzão, Rzão, Szinho, o S seria o gene do meio. E, nesse caso, o ideal seria a gente reescrever todas as outras classes usando essa nova ordem, né, antes de continuar a análise. Então, a quarta questão, agora, com base também nesses dados, é qual a distância entre os genes, né? Como é que eu calculo isso, né? Aqui mostrando, são os não recombinantes, os duplo recombinantes e os recombinantes simples. Os não recombinantes não têm crossing over, então eles não me servem para nada no sentido de eu calcular o que aconteceu com eles, mas eles me servem para saber o total de indivíduos, para mim saber o percentual de recombinantes. Então, como é que é feito isso?
né? Eu vou somar primeiro os recombinantes simples. Então, a distância entre Q e R, né? Q e R, Q e R. Ela vai ser igual a 45 mais 38. E mais os duplos recombinantes. Ó, não teve aqui também entre Q e R, Q e R? Então, 45 mais 38, mais 1, vai dar 85. E entre R e S? Mesma coisa. 16 mais 17, mais 1, vai dar 35. Calculando isso em percentual, em 1.000 indivíduos, eu tenho 8,5% de recombinação entre Q e R e 3,5% de recombinação entre R e S. E como é que fica, então, né, essa conta total? Então, eu tenho aqui, entre Q e R, 8,5%, entre R e S, 3,5%, e a distância entre Q e S, ou seja, daqui até aqui, vai ser a soma desses dois valores. Então, 8,5 mais 3,5 vai dar 12. Então, eu tenho a distância entre Q e R, 8,5, entre R e S, 3,5, e entre Q e S, 12 centimorgans, né? Significa 12% de recombinação entre esses dois loci aqui, 3,5 entre esses, 8,5 entre esses. Observem que esses que estão mais distantes, a chance em geral é que eles tenham uma taxa, né, maior de recombinação, porque se você tiver dois genes assim bem pertinho do outro, para ter um crossing over entre eles, a chance é maior, é menor do que se eles estiverem distantes entre si. Lógico que isso varia, porque se vocês lembrarem que eu expliquei na aula, existem hotspots de recombinação. Então, às vezes, mesmo dois genes estando próximos, a chance, nesse caso, há muito crossing over entre eles, né? Normalmente, a gente vai dar para vocês alguns problemas que não vão ser tão complexos quanto esse teste dos 3 pontos que eu acabei de explicar. Em geral, a gente dá com 2 características. Então, vou dar um exemplo aqui de resolução de um problema. Então, em uma planta heterozigota de ervilha, ela tinha sementes amarelas com superfície lisa. Essa planta foi cruzada com indivíduo homozigoto recessivo, com sementes de cor verde e superfície rugosa. E foram obtidos 400 descendentes. Olha, já estou dizendo aqui nesse quadro que o amarelo e os caracteres amarelo da semente superfície lisa, eles são dominantes. Amarelo azão, superfície lisa, L maiúsculo. Verde é o caráter correspondente da cor, né? Só que é o recessivo azinho. E rugoso é o recessivo L minúsculo. Então, eu tenho 173 indivíduos amarelo e rugosa, azão Lzinho, 171 indivíduos verde lisa, azinho Lzão, 29 indivíduos amarelo lisa, azão Lzão, e 27 indivíduos verde rugosa, azinho Lzinho. Então, sabendo dessas informações, agora nós vamos perguntar algumas coisas. Quais os gametas e os genótipos produzidos nos recombinantes e não recombinantes? Em geral, a gente dá um quadro para vocês responderem isso, inclusive na prova, então é bom vocês se habituarem com esse quadro. A outra pergunta, no heterozigoto, né? Esses alelos estão em cis ou em trans, né? Ó, o heterozigoto é aquele que tinha sementes amarelas com superfície lisa, né?
Então, essa planta foi cruzada. Então, o heterozigoto é esse que você tem que ficar olhando, é aquele que tem a característica dominante, né? Represente o cruzamento nos cromossomos. A gente vai mostrar isso também, que eu já mostrei agora, mas a gente vai enfatizar. E, finalmente, qual a frequência de crossing over e a distância em centimorga? Primeiro, quais os gametas e os genótipos produzidos nos recombinantes e não recombinantes? Então, aqui, de novo, é a informação que eu tinha dado no enunciado do problema, né? Então, ó, lembrem que eu falei que os recombinantes são sempre o grupo mais abundante. Lógico que aqui quem são? Esses dois grupos aqui, os não recombinantes, 173 e 171, e os recombinantes, o menos abundante, 29 e 27. Então, o homozigoto recessivo é fácil de eu dizer, né? Porque mesmo que tenha tido crossing over entre os cromossomos, ele é homozigoto, quer dizer, os dois alelos são iguais, se trocar, ele continua igual. Já aqui no parental heterozigoto, né? As duas categorias mais abundantes, quais são? Amarelo rugosa, né? Que é azão L minúsculo, e verde lisa, azinho L maiúsculo. Então, significa que tudo que é diferente disso é porque sofreu crossing over. Então, aqui, ó, esse sofreu crossing over recombinante. Então, ó, o crossing over aqui, ele combinou o azão com a Lzão e o azinho com a Lzinho. Então, esses são os recombinantes. O genótipo, o que que é? Nada mais é que a fusão dos dois gametas, né? Azão, azinho, Lzinho, Lzinho, né? Azinho, azinho, Lzão, Lzinho. Aqui, azão, azinho, Lzão, Lzinho, sempre juntando esses dois. E aqui, azinho, azinho, Lzinho, Lzinho. O número de indivíduos, eu extrapolo daqui, ó, para cá. Então, são 173, 171, 29 e 27, baseado nesse fenótipo aqui, ó. E aí, agora eu somo os não recombinantes e os recombinantes. Então, eu vou ter 344 indivíduos que não tiveram crossing over entre aqueles alelos e 56 que tiveram, né? Somando tudo, vai dar os 400 indivíduos da minha prole, da progênie, né? Agora, basta eu calcular os percentuais desses dois números. Como é que eu calculo isso? São 344 dividido pelo total vezes 100. Vai dar 86%. 56 dividido pelo total vezes 100 vai dar 14%. A soma desses dois números tem que dar 100%, tá? Lógico, né? A outra pergunta é, no heterozigoto, eles estão em cis ou em trans? E eu sempre peço para justificar. No caso desse exemplo que eu estou dando aqui, eles estão em trans. Por quê? Ó? Porque por causa dos não recombinantes, os tipos mais abundantes, né? Então, combina o dominante, o alelo dominante de A com o alelo recessivo de L e vice-versa, o recessivo de A com o dominante. Por causa disso, eu digo que eles estão em trans. Se as classes mais abundantes, né, fossem azão, Lzão e azinho, Lzinho, eu teria que dizer que eles estão em cis. Então, a justificativa é porque as classes mais abundantes são azão, Lzinho e azinho, Lzão, baseado no fenótipo, tá? Então, para representar os cruzamentos nos cromossomos, nada mais é do que aquilo que eu mostrei no início da aula. Então, eu tenho aqui as duas cromátides do heterozigoto
e do homozigoto. O homozigoto, como eu sempre falo, é tudo igual, né? Azinho, Lzinho. Já no heterozigoto, eu tenho que olhar aqui, ó, essa classe dos não recombinantes, que não sofreu crossing over. Ó, o Azão está junto com o Lzinho e o Azinho junto com o Lzão. Significa que esse veio de um cromossomo de um pai e esse do outro. Então, eu tenho que colocar aqui nos cromossomos uma configuração compatível com trans, né? Se fosse cis, seria Azão junto com Lzão do mesmo lado e Azinho com Lzinho na outra cromátide. Deu para entender? Né? E agora tem que calcular a frequência do crossing over e a distância em centimorgan. É a quarta pergunta que eu fiz nessa questão. Importantíssimo não converter o percentual dos não recombinantes em centimorgan. Esse valor aqui não teve recombinação, não teve crossing over, então ele não informa, né, a distância. O que informa a distância é o percentual que sofreu recombinação, que é esse aqui. Então, 14% equivale a 14 centimorgans ou 14 unidades de mapa. Esse cálculo, né, do mapa genético, ele é da maior importância para várias áreas, né, da biologia, da agronomia, da medicina, das ciências agrárias. Então, é bastante importante a gente saber, na prática, como é que esses genes segregam, se eles segregam juntos, se eles segregam separados. E aí, na aula prática de hoje, vocês vão ver, por exemplo, um caso de uma família que foi procurar o aconselhamento genético porque queria saber da chance do filho ter 2 caracteres que haviam, né, na família, como é que isso poderia ser resolvido com base numa análise como essa que eu expliquei agora, né? Aqui alguma leitura recomendada. Eu sei que essa é uma aula bem complexa, bem difícil, né? Aconselho que vocês leiam também o capítulo do livro Introdução à Genética, do Marcelo Guerra, que ele tem uma parte onde ele explica o mapeamento genético e o teste dos 3 pontos. Está bem didático lá, eu tenho certeza que vai ajudar vocês a entender, além dessa aula e também os exercícios que a gente vai fazer. Então, é isso, obrigada.